A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Filipenses, no capítulo 3. Nós leremos a partir do verso 3. Filipenses, capítulo 3, nós leremos a partir do verso 3. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos fechar os olhos. Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido benevolente e compassivo para conosco. Tu tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E o Senhor tem nos tratado a partir dos méritos de Cristo e não os nossos. Portanto, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Que a Tua palavra não seja apenas uma concatenação de argumentos lógicos que no máximo, podem convencer racionalmente o intelecto de alguém. Mas que a Tua palavra seja mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Que seja uma adaga afincada no nosso coração, que venha discernir pensamentos de emoções e que promova a transformação que só o Teu Santo Espírito pode promover nas nossas vidas. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Você muito provavelmente já fez ou conhece alguém que já fez um currículo, não é mesmo? E basicamente, quando nós fazemos um currículo, nós nos preocupamos em colocar as coisas boas a respeito de nós. Nós colocamos aquelas coisas que nos dão orgulho. Nós colocamos aquelas coisas que nós acreditamos que nos habilita para aquele tipo de serviço.
Na verdade, um currículo é uma tentativa de impressionar aqueles que têm o poder de nos eleger para o serviço que nós estamos tentando. E nós colocamos aquelas coisas que a gente acredita que são boas a respeito de nós. Muito possivelmente, nós não colocamos os nossos defeitos no currículo. A não ser que você seja um sujeito extremamente sincero, você não coloca assim no seu currículo: olha, eu acho que eu sou apto para esse serviço, mas eu preciso lhes informar que eu tenho graves defeitos. Por exemplo, eu não consigo lidar com pessoas. As coisas têm que ser sempre do meu jeito. Esse é o tipo de coisa que a gente tenta esconder e que a gente não coloca no nosso currículo. Porque um currículo é uma tentativa de impressionar o empregador. Agora, deixa-me fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem fazer um currículo para Deus, o que vocês colocariam? O que nós colocaríamos no nosso currículo para Deus? Talvez eu ou você colocaríamos as nossas horas de oração. Talvez eu ou você colocaríamos a nossa inteligência teológica. Talvez eu e você poderíamos colocar no nosso currículo para Deus as esmolas que a gente deu eventualmente para alguém necessitado. Ou quem sabe a quantidade de cultos que você frequenta durante um ano, as músicas que você canta, os jejuns que você faz, se é que faz. E talvez você colocaria uma vez ou duas que você conseguiu vencer aquela tentação ou outra. Agora, o que Paulo está propondo para nós é que essa doença de tentar se relacionar com Deus a partir daquilo que nós fazemos e que acreditamos ser bom, ela é nociva, perniciosa, diabólica, nefasta. Porque Deus não nos trata de acordo com aquilo que nós fazemos, mas de acordo com aquilo que Cristo fez. E esse é o resumo do nosso sermão hoje. Deus não nos trata de acordo com o que nós fazemos, mas de acordo com o que Cristo fez. Por isso, ou é Cristo ou é nada. Veja que Paulo começa dizendo no texto que vocês, ou nós, a igreja de Filipos, o que se aplica para nós, é que somos a verdadeira circuncisão. Ao que ele está se referindo, ele começa o verso 3 dizendo: olha, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com os cães. O que era a falsa circuncisão? O que eram os maus obreiros? Era uma heresia que acontecia dentro da igreja de Filipos, de pessoas judaizantes, ou seja, aquelas pessoas que eram judeus e que depois se converteram ao cristianismo, mas queriam estabelecer critérios rigorosíssimos para que os novos cristãos fossem cristãos de fato. Basicamente o que eles estavam dizendo era que para você ser cristão, primeiro você tem que passar pelos ritos do judaísmo, para depois você ser cristão. E o assunto aqui em questão é a circuncisão. O que aqueles judaizantes diziam era: olha aqui vocês, gregos, helenizados, vocês até podem ser cristãos, mas para vocês serem cristãos, vocês primeiro precisam circuncidar, porque Jesus, ele era judeu, então você precisa ser judeu primeiro para depois ser cristão. Você precisa passar pelo rito da circuncisão. E aí Paulo vem e diz assim: não, vocês já são circuncidados, a partir do verso 4. Porque embora não recebendo o rito físico, ao colocar a confiança de vocês em Cristo Jesus, vocês são para Deus os verdadeiros circuncidados. Porque o projeto de Deus sempre foi que a circuncisão fosse mais do que um rito físico, mas sim uma nova condição do coração. E aí Paulo vem e define o povo de Deus com 3 características. Assim como ele fez com os falsos profetas, os chamando de cães, maus obreiros, e os chamando de falsa circuncisão, agora Paulo atribui à igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, 3 características. Veja que ele diz que a igreja verdadeira, os circuncidados verdadeiros, aqueles que se relacionam com Deus verdadeiramente, são aqueles que adoram a Deus em espírito.
E o que significa adorar a Deus em espírito? O que Paulo está dizendo é que não importa apenas a quem você adora, mas como você adora. E a Deus, adorar a Deus em espírito é o mesmo princípio que Jesus estabelecera lá em João capítulo 4, quando ele abordou a mulher de Samaria e disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E essa palavra adoração aqui, do grego latria, ela aparece no Novo Testamento sempre quando se refere à adoração a Deus. E ela não se refere apenas ao culto, ao momento do culto. Quando Paulo fala que os crentes verdadeiros adoram em espírito, Paulo não está falando apenas desse momento aqui, do ajuntamento solene que nós estamos participando agora, mas a vida toda. Então, notem, o que Paulo está dizendo é que deve haver uma conexão entre o que se pratica no culto e o que se pratica fora dele. Porque não adiantava nada você ser circuncidado na sua pele, você ter passado pelo rito de iniciação do judaísmo, você ter o seu órgão mutilado, e no final das contas o que você faz lá fora não tem nada a ver com o que você crê. Paulo diz: o que mais importa é que haja coerência no que se profere e no que se vive. Segunda coisa, Paulo diz: o povo de Deus verdadeiro, a verdadeira circuncisão não é feito no corpo. A verdadeira circuncisão, o povo de Deus é identificado não por um rito físico, mas por se gloriar em Cristo Jesus. E note, os falsos mestres se gloriavam nas suas próprias obras, nas virtudes, nos ritos, nas ações deles, nos critérios rigorosíssimos do judaísmo, e não no que Cristo havia feito por eles. E a fé cristã se baseia no que Cristo fez por nós, e não no que a religião, os dogmas, os ritos podem promover. Porque é possível, na linguagem de Paulo, você ser um sujeito dogmático, você saber a confissão de fé de Westminster inteira, e ainda assim ser um incircunciso, ser um réprobo no seu coração. E a terceira coisa que Paulo fala, que os verdadeiros circuncidados, ou seja, o povo de Deus verdadeiro, ele não se gloria na carne. Veja o que ele diz no texto: e não nos gloriamos na carne. O que Paulo está dizendo aqui: nós não ostentamos o fato de sermos judeus e sermos circuncidados, porque isso significa nada. E é interessante que Paulo agora ele concatena seu argumento de uma forma que deixa os falsos mestres sem muita réplica. Porque o que Paulo quer dizer com carne, e essa palavra é uma das mais difíceis de traduzir no grego, é mais difícil de conceituar porque ela tem uma gama gigantesca de significado, um campo semântico muito amplo. Mas aqui no contexto de Paulo, é possível a gente afirmar que carne significa toda a tentativa do coração de sugerir que os méritos humanos são instrumentos de aproximação de Deus. Os falsos mestres acreditavam que pelo fato deles serem circuncidados, pelo fato deles terem passado pelo rito da circuncisão, eles tinham mais méritos diante de Deus. Eles já eram povo de Deus porque seria mais ou menos como o sujeito que é um filho de crente, foi batizado e ele acha que ele já está garantido no céu só pelo fato de ser batizado. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer que não adianta confiar em ritos e cerimônias, porque isso não aproxima ninguém de Deus. A mutilação da carne, a autopiedade, o autossacrifício, a disciplina não são moedas capazes de comprar a atenção de Deus. Porque o cristianismo não se baseia no que eu ou você fazemos, mas no que Cristo fez. E todas as religiões são assim, se baseiam no que o sujeito faz. Uma vez perguntaram para C.S. Lewis: qual a diferença do cristianismo para as outras religiões? Uma vez que todas as religiões funcionam no mesmo mecanismo. O que é uma religião? Você tem uma divindade, você tem os fiéis.
Esses fiéis cumprem obrigações para com a divindade, e a divindade concede benesses para esses fiéis em troca do sacrifício que eles fizeram. Então você pega as religiões pagãs nórdicas, por exemplo, sacrificava-se animais, sacrificava-se crianças, faziam-se sacrifícios, em troca acreditavam eles que haveria chuva, haveria bênção, Thor não bateria o seu martelo e não derramaria tempestades e não destruiria a lavoura. Como que funciona a religião de matizes africanas? Você vai lá, você se mutila, você faz os seus despachos, você faz os seus rituais. Em troca disso, você espera que a divindade lhe conceda bênçãos. Todas as religiões, absolutamente todas, funcionam nessa mesma ótica. Você só troca o Deus e troca os rituais. Mas é a mesma dinâmica. E aí C.S. Lewis disse assim, negativo. O cristianismo tem um conceito que muda tudo. Graça. O favor imerecido. No cristianismo não é o homem fazendo coisas para ir até Deus. No cristianismo, Deus se humilha para vir até os homens. Por isso que as doutrinas da graça são tão caras para nós presbiterianos. Porque nós não confiamos nos nossos méritos, ou não deveríamos confiar nas coisas boas que nós fazemos, porque não são essas coisas que nos habilitam para o céu, mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele é quem fez o trabalho. Ele é quem terminou e cumpriu todas as exigências de Deus. E aí Paulo usa o seu próprio exemplo. E veja como ele se contrasta com os falsos mestres. É como se Paulo fizesse uma dinâmica, dizendo assim, suponhamos que Deus fosse tratar-nos a partir dos nossos méritos. Eu estaria muito na frente de vocês. Porque veja, o trecho que lemos a partir do verso 5, veja o que Paulo diz. Eu fui circuncidado ao 8º dia. O que isso significava? Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como dizia o rito. Isaac foi circuncidado ao 8º dia. O dia certo da circuncisão era o 8º dia. Às vezes a família era de longe e não conseguia chegar a tempo, e aí circuncidava-se depois. Mas os verdadeiros judeus, aqueles mais conservadores, aqueles mais fundamentalistas, circuncidavam os bebês ao 8º dia. Então Paulo diz assim, já que vocês querem fazer uma disputa para ver quem tem mais méritos diante de Deus, deixem-me lhes dar um exemplo. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Rigorosamente, assim como dita a lei. Ou seja, Paulo não era um prosélito, ele não foi circuncidado depois, ele não era um gentil, ele passou pelo ritual ao 8º dia. Ele diz, eu sou da linhagem de Israel, ou seja, ele não era de uma raça miscigenada, ele era da descendência de Jacó, Jacó era o seu próprio ascendente. E ele continua dizendo, eu, Paulo, sou da tribo de Benjamim. O que isso significa? Benjamim, das 12 tribos, era uma das mais importantes, porque Benjamim foi um dos únicos filhos de Jacó que nasceu na terra prometida. Benjamim foi o filho amado de Jacó, e era o caçula, e Jacó o teve com Raquel, a sua esposa, que ele mais amava. Foi a única tribo que se alinhou a Judá na divisão dos reinos, para a preservação da lei. De Benjamim veio, por exemplo, o primeiro rei de Israel, Saul. A tribo de Benjamim era colocada no primeiro pelotão das guerras. Eles eram conhecidos como guerreiros muito habilidosos. Existiam músicas sobre a masculinidade e a virilidade dos homens de Benjamim. Então Paulo está dizendo, gente, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou de Israel, realmente, eu sou da tribo de Benjamim. Vocês, falsos mestres, são helenizados. Vocês viraram judeus depois de grande, vocês querem discutir méritos comigo.
Veja o que Paulo diz: eu sou verdadeiramente hebreu, ou hebreu de hebreus, é o que nós lemos aqui. Essa expressão se referia ao judeu que não apenas era filho de judeu, mas que era praticante de toda a cultura judaica, de toda a dieta judaica, inclusive judeus que aprendiam o aramaico, uma língua arcaica que foi criada na época do exílio, e o hebraico. Eles não eram pessoas puramente helenizadas, que sabiam apenas o grego, e mesmo numa cultura helenizada, eles cultuavam a Deus em hebraico. Os verdadeiros judeus cultuavam a Deus em hebraico e praticavam essas línguas entre eles. Jesus chega a falar aramaico em alguns trechos do Evangelho. Nós temos Jesus falando em aramaico. O que Paulo está dizendo é: vocês não sabem nem a língua original da Bíblia, cara. Paulo continua dizendo: eu fui fariseu. Você sabe o que era um fariseu? Fariseu era uma ordem religiosa que teve seu início no período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus. E eles foram muito importantes para manter a ordem política de Israel no momento de mais instabilidade. Eram sujeitos extremamente puros, inclusive o nome Prushim vem de puros. Fariseu significa aqueles que queriam ser puros. E Paulo diz: eu fui fariseu. Talvez uma tradução melhor do termo fariseu seria separados. Paulo diz lá em Atos 26, capítulo 5, e em Gálatas também: eu, da minha ordem de fariseus, eu era o mais extremo e o mais zeloso da linhagem dos meus pais. Ou seja, dos fariseus, que era a linha mais conservadora do judaísmo, Paulo era considerado o mais severo da tradição dos fariseus. Ou seja, era o sujeito mais fundamentalista possível. Aí Paulo continua dizendo: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: eu levei o judaísmo às últimas consequências, a ponto de perseguir a igreja do Deus vivo. E zelo é uma palavra-chave para os fariseus, que era uma coisa muito importante para o judeu. Paulo diz: quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Veja, Paulo não está dizendo que ele não tinha pecado, essa expressão não significa isso. Mas o que Paulo está dizendo, não era que ele tinha ausência de falta moral, mas ele estava dizendo que ele nunca se mantinha omisso ao cuidado que a lei requer. Ou seja, ele estava constantemente: o que a lei diz sobre isso? O que a lei diz sobre aquilo? O que a lei diz sobre aquilo outro? Eu preciso cumprir, eu preciso cumprir, eu preciso cumprir. Aí sabe o que Paulo diz no verso 7? Paulo pega todas essas coisas que esses líderes judaizantes mais estimavam. E Paulo diz assim: se vocês pensam que isso para mim é motivo de orgulho, eu não ostento essas coisas. Pelo contrário, eu as considero perda se comparado a Cristo. Verso 7. Qualquer confiança depositada em qualquer lugar que não é Cristo é prejuízo. Essa palavra que Paulo usa, eu considero perda, era uma palavra que só aparece uma vez no restante do Novo Testamento. E é justamente lá em Atos, quando eles naufragam um navio indo para Roma, e aí eles percebem que se eles não jogassem fora a comida, se eles não jogassem fora as malas e o peso, eles iam afundar junto com o navio e eles todos iam morrer. Então eles começam a jogar fora as coisas para o navio se estabilizar e eles conseguirem chegar até a terra segura. Essa palavra perda é usada nessas duas vezes. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte: ou eu fico com Cristo, ou eu fico com os meus méritos. Agora, para eu ter Cristo, eu preciso jogar tudo isso fora. Eu não posso considerar isso importante. Eu considero tudo como perda. E mais para frente, Paulo ainda utiliza uma palavra ainda pior. Ele diz: eu considero como esterco. Isso para mim é lixo, se comparado a Cristo.
Basicamente, o ensino de Paulo aqui é que qualquer coisa que obstrua a nossa confiança em Cristo causa dano para nós. Qualquer coisa que nós nos apegamos que não é Cristo causa dano para nós. E eu quero fazer uma aplicação aqui para a gente terminar. Jesus é mais importante do que rituais religiosos. O que Paulo está dizendo é que se ele não tivesse abdicado do valor demasiado que ele dava aos rituais, ele não poderia ter Cristo. Ou era Cristo, ou não era nada. O que Paulo está dizendo para nós é que se eu e você pensarmos assim, que isso, pastor? Sou presbiteriano. Eu sei os 5 pontos do calvinismo. Eu sei os 5 solas da reforma. Eu sei o catecismo de fé de Westminster inteiro, tanto breve quanto o catecismo maior. Inclusive, eu sei a diferença de supralapsarianismo para infralapsarianismo, pastor. Pastor, eu sou do tipo que entro na internet e quando eu vejo uma heresia, eu falo mesmo, boto a boca no trombone. Pastor, eu sou inclusive do tipo que eu caçoo dos meus irmãos pentecostais, porque, quer saber, eles não sabem nada da Bíblia. Eu sou presbiteriano. Paulo diz que ou é Cristo, ou não é nada. Em segundo lugar, nós podemos entender esse ensinamento de Paulo da seguinte forma: Jesus não é uma teoria. Porque no verso 8, Paulo utiliza a mesma palavra utilizada em Gênesis 4:1, do grego yada, quando diz que Adão conheceu Eva. E esse conhecer tem uma conotação de relacionamento sexual. Ele conheceu a intimidade de Eva. Paulo usa a mesma palavra para dizer: eu quero conhecer Jesus. Eu quero me relacionar intimamente com Jesus. O que Paulo está dizendo é que Jesus não é algo teórico. Jesus não é apenas acúmulo de informação. Que a fé cristã não é sobre conhecer coisas sobre Jesus, mas conhecer a Jesus. Eu gosto muito dos Beatles. E eu posso saber tudo dos Beatles. Posso saber os instrumentos que eles usavam, o tipo de comida que eles gostavam. Posso saber em qual estúdio eles gravaram cada um dos discos. Posso saber os anos, as datas, tudo, porque eu sou um obstinado, um obcecado em Beatles. Mas ainda assim, eu não conheço os Beatles. Tem gente que conhece muito sobre Jesus. Tem gente que frequenta a escola bíblica dominical desde a mais tenra idade e sabe tudo de Jesus, sabe tudo da Bíblia. Não obstante, ainda não conhecem Jesus. O que Paulo está dizendo que o cristianismo não é apenas ter precisão nas interpretações, não é acreditar em um corpo de doutrinas, não é subscrever a confissão, mas é ter um relacionamento com Cristo. Paulo diz, quer saber? Eu considero toda essa religiosidade aí um esterco. O que eu quero é conhecer Jesus. O que eu quero é ser conhecido por Ele. O que eu quero é ter um relacionamento tão íntimo com Jesus, a ponto de eu dizer que eu conheço Jesus e não sobre Jesus. E em terceiro lugar, e aqui eu encerro a minha aplicação, os nossos méritos são imundos, não são confiáveis. Não sou eu que estou falando, é a Escritura que está dizendo. Paulo utiliza a palavra esterco. Não preciso explicar para ninguém o que é esterco. Paulo diz, eu considero toda a minha religiosidade
como esterco é uma palavra muito forte. Tem gente que acha que merece um lugar no céu porque ora, porque canta, porque contribui financeiramente. Tem gente que acha que merece um lugar no céu e que seu lugar no céu está garantido porque não fala palavrão, porque não bebe bebida alcoólica, porque vive assim ou vive assado. E Paulo diz, não é por nada disso. O nosso lugar no céu está garantido pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos. Imagina se o seu empregador conhecesse seus defeitos. E para cada um dos defeitos que ele conhecer, ele apague uma qualidade do seu currículo. Você acha que no final das contas você tem mais qualidade ou você tem mais defeito? Imagine você, se Deus, usando a mesma analogia, para cada pecado que você cometeu o pecado, ele vai e apaga uma oração que você fez. Cometeu outro pecado, ele vai lá e apaga um jejum que você fez. Se Deus tiver uma planilha lá no Excel, né, quem gosta dessas coisas, e aí Deus fosse contabilizar os seus erros e os seus acertos, diga-me uma coisa, você estaria em crédito ou em débito? Se você for um pouco sincero, você saberá que você estaria em débito. Eu estaria em débito. Portanto, se Deus for nos tratar a partir dos nossos méritos, todos nós estaríamos aonde? Condenados. Porque o salário que o pecado cobra é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, gratuito, não se compra, é a vida eterna. Apóstolo Paulo. A graça de Deus é essa coisa que não contabiliza os nossos créditos, mas também não contabiliza os nossos débitos. Cristianismo não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. É por isso que Paulo termina dizendo: eu quero ter um lugar na morte de Cristo, para que por fim eu tenha um lugar na ressurreição dele. O que Paulo está dizendo é que o que garante a nossa salvação é o que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós, pastor? Ele pagou o preço. Ele morreu no meu e no seu lugar, na cruz do Calvário. E essa é a doutrina mais bela da cruz de Cristo. Deus, Ele não perdoa pecados de graça. Deus pune pecados, porque Deus é justo. E se Deus não punisse os pecados, Ele não seria justo. Mas por que Ele não vai punir o meu e o seu pecado com a eternidade no fogo do inferno? Porque Ele já colocou o meu e o seu pecado em Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus morreu no meu e no seu lugar, a nossa dívida, a cédula, foi rasgada. Paulo diz que o comprovante da dívida paga foi pregada na cruz do Calvário. Por isso que a vida que nós vivemos, Paulo diz, vivemos pela fé no Filho de Deus. Não são obras. O que te salva, reitero, não é o culto que você vem, não é a música que você canta, não é a oração que você faz, não é o jejum que você faz. Pelo contrário, essas obras são resultados de um novo coração. Mas nunca, nunca,
jamais são uma moeda para alcançar o favor ou a atenção de Deus. Deus não pode ser comprado pelos nossos méritos. Por isso que nós confiamos em Cristo e em Cristo somente. Vamos orar. Deus, que todas essas doutrinas ganhem um lugar no nosso coração. Porque muitas vezes nós sabemos de todas essas coisas, mas no final das contas, nós vivemos como se tudo dependesse das nossas obras. E nós nos relacionamos uns com os outros a partir dessas comparações. A gente fica tentando identificar quem é mais espiritual e quem não é tão espiritual assim pelas práticas. Quando, na verdade, todos nós estamos na mesma condição. Se não for Cristo, não é nada que pode nos salvar. Não existe uma outra mediação entre Deus e os homens. Não são os nossos méritos que vai fazer Deus nos amar mais. Não são os nossos defeitos que vai fazer Deus nos amar menos. Porque o amor de Deus está baseado em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus são amados por Deus com o mesmo amor que Deus ama Cristo Jesus. Porque são vistos por Deus da mesma forma como Deus olha para Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa e irrepreensível, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E não há outra atitude legítima para um salvo do que obedecer os mandamentos de Deus. Que o Senhor tire esse peso da religiosidade dos nossos ombros, esse peso que fica tentando dizer para nós que se nós não tivermos a conduta e a postura correta, nós não seremos salvos. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. E o sacrifício dele é perfeito. O sacrifício de Cristo não é impotente, não é frágil. Alivia-nos com a tua graça. E a tua graça há de criar em nós um coração reto e puro diante do Senhor. No nome de Cristo Jesus, que nós oramos, o Cordeiro de Deus. Amém e amém. E agora, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus os ilumine e os guarde, que o Senhor resplandeça sobre vós o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos todos em paz.